E continuando aqui nosso quadro, celebrando nosso futuro, fortalecendo as nossas raízes desse mês, a gente vai trazer um assunto para vocês que é de suma importância. Mas antes de começar, como todo mundo pede, a nossa animação. Bom, essa animação sempre traz esse som, traz, eu acho que dentro um tremor, né, do som aqui, o funcionamento ali, a movimentação das raízes na terra, o som, e a gente entende que essa movimentação também faz parte do nosso desenvolvimento. Às vezes o desenvolvimento nosso é bem silencioso, você nem percebe. Os dias passam, o tempo passa, quando você vê, fizeram 15 anos, 20 anos, 28 anos, né, o Elias está fazendo esse mês de julho 28 anos, e as raízes cada vez mais sendo fortalecidas. E o assunto que a gente vai falar sobre hoje é sobre legado. Alguém sabe dizer que é legado? Legado. Muita gente fala assim, o que seria legado? Aí tem uma pergunta para vocês aí. Se você sumisse hoje do nada, o que você estaria deixando para trás? O que eu queria que você fizesse? Não precisa responder. Pensem com vocês. Vocês estão pensando? O que vocês deixariam para trás? O que vocês construíram até então, até o dia de hoje? Estão imaginando? Tudo que vocês já construíram? Muita coisa ou pouca coisa? Muita ou pouca coisa, pessoal? Muita coisa, né? Legal. E aí, para tentar descobrir ou tentar ler a memória de vocês, vamos ver se eu consigo. Tem alguma coisa que está aqui que vocês pensaram? Quem pensou em carro, veículo, seja moto? Ergue a mão aí. Dívida. Acontece também, né? Família. Família. Quem pensou em família, ergue a mão aí. Legal. Casa. Quem pensou em casa? Quem conseguiu adquirir a sua casa? Aí muita gente levantando a mão também, né? E aí, o que a gente sempre deixa aqui de informação para vocês? Vocês estão completamente enganados. Completamente enganados quem pensou alguns itens que estão aqui nessa imagem ou algumas coisas relacionadas a esses itens. Porque tudo isso que eu acabei de falar aqui é herança ou patrimônio. Não tem nada a ver com legado. Aí vocês vão falar assim, peraí, então, eu achei que eu sabia o que era legado, e agora? Então, herança e patrimônio, eles enferrujam, quebram e se desfazem. O carro você compra, se você não cuidar, ele vai se despedaçar, vai deteriorar. Família se desfaz? Infelizmente se desfazem algumas famílias. Algumas coisas podem quebrar. Coisas materiais. Isso não é legado. Isso são heranças e patrimônios. Mas o que então é legado? Para deixar mais fácil para vocês entenderem o que é legado, trazer esse recado para vocês, eu queria que vocês entendessem que legado são as lembranças, sentimentos, atos e ensinamentos que ficaram no coração das pessoas quando você não está mais por perto. Tem nada a ver com o que vocês pensaram, né? Então tudo que vocês deixam de lembrança, sentimento, ato e ensinamento para as pessoas que vocês conviviam e do nada, como a primeira pergunta fez, vocês sumiram do nada, são esses pontos que são considerados como legado. E é fácil a vocês associarem nesse momento a palavra legado quando a gente fala sobre o ambiente familiar. Vou colocar algumas palavras aqui e aí vocês também pensem com vocês, não precisam responder, mas pensem com vocês. No meio familiar de vocês, tem alguém que vocês têm a plena certeza que ela é uma pessoa que representa a honestidade? Tenho certeza que sim. Né? Normalmente são os pais. Quem não tem os pais, talvez foram criados pelos avós, então os avós. Sempre vai ter alguém que você associa a palavra honestidade a essa pessoa. Fé. Infelizmente, né, as famílias estão perdendo a fé, a sociedade está perdendo a fé, mas tenho certeza que vocês lembram na família de vocês quem é a representação total da fé.
Normalmente são os avós, né? Que às vezes os pais já não são tão mais frequentes, vocês também não, é normal, infelizmente, mas tenho certeza que vocês sabem quem pode representar a palavra fé. Respeito, mesma coisa. Conseguiu imaginar? Alguém que representa para vocês a palavra respeito na sua família? Dedicação, também? Conseguem? Então, quando a gente fala assim de honestidade, fé, respeito e dedicação, né? Dedicação pode ser o pai que sai às vezes de madrugada para trabalhar. Você lembra que seu pai acordava cedo, saía, chegava tarde, fazia horas extras, viajava para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Então, a dedicação dele no trabalho. A mãe que dedicou a vida, né, por muito tempo a criar você, a alimentar você, a cuidar de você. Então, são representações que ficam mais fáceis de vocês entenderem e interpretar a palavra legado no ambiente familiar. Deu para associar? Então, legado é tudo aquilo que seja de sentimento, atos, que possam trazer para alguém quando você não está mais. Essas pessoas que vocês imaginaram, se elas sumissem hoje, vocês perderiam essa referência? Sim ou não? Sim ou não? Não, tenho certeza que não. Essa referência continuará pro resto da vida de vocês. E agora, quando a gente fala sobre o ambiente de trabalho, né? Aí já complica um pouco mais. Porque se nem nós imaginávamos que legado estava associado a alguma coisa de sentimento ou ato na nossa família, imagina no ambiente de trabalho que é mais complexo. E aí também coloquei algumas palavras aqui que a gente vai trabalhar sobre elas. Dentro do trabalho, ser honesto. Aqui na Jorsa, não preciso responder, mas eu quero que vocês imaginem uma pessoa que você entenda que tem como referência a honestidade dentro da empresa. Conseguiram imaginar? Já citaram alguns nomes aqui, né? Conseguiram imaginar? Perfeito? Vamos lá. Ser transparente, pessoa que é transparente em tudo. Se você precisar, quando você vê, ela é realmente transparente no assunto, na situação que está acontecendo. Conseguem referenciar alguém daqui da Jorsa, na empresa onde nós trabalhamos, alguém que é transparente? Não precisa responder, pessoal. Só imaginem. Certo? Conseguiram imaginar? Legal. Ser respeituoso, né? Respeitoso. Alguém que você fala assim, não, esse cara sempre foi respeitoso comigo. Ou essa mulher foi sempre respeitosa comigo. Imaginaram também? Vamos lá para a próxima. Uma pessoa ética. Que você fala, nossa, na hora que eu falo em ética aqui dentro da empresa, é o cara, a pessoa. Conseguiram imaginar também? Uma pessoa perseverante, aquela pessoa que não desiste. Por mais que tenha um trabalho árduo, difícil, complexo de ser realizado. Conseguiram imaginar essa pessoa também? Ser sustentável, uma pessoa sustentável. Aquela pessoa que não joga papel no chão, joga lixo no lugar correto, a pessoa que preza pela regra da sustentabilidade. Conseguiram imaginar alguém aqui dentro da empresa? Perfeito. E proatividade. Então a pessoa tem muita proatividade. A pessoa que tudo que você pedir para ela, ela vai lá e arregaça, vai quando você vê tá pronto e você nem pediu para fazer, ela chegou e fez. Conseguiram imaginar essa pessoa? Legal. Bom, então eu fiz vocês pensarem nas pessoas que são associadas a essas características aqui. Alguém conseguiu linkar essas palavras com alguma coisa? Olha lá, pessoal. Oi? O que é? Fala o microfone aqui. O que são essas palavras? Os valores. Os valores da Jorsa. Não foram à toa essas palavras que foram linkadas aqui para vocês. Então, antes de eu concluir aqui, por que eu escolhi essas palavras? Quando a empresa define oficialmente em algum documento, em algum documento oficial, os valores, não é para auditoria, fazer auditoria e constatar e documentar, não é só para isso. É para que vocês entendam que a Jorsa tem uma relação de características, de atos, de sentimentos que nós precisamos nos atentar. Perfeito? Agora, mais uma pergunta para vocês. Eu pedi para vocês pensarem em alguém. Agora a pergunta. Vocês acham que
Alguém, antes de fazer essa pergunta, vocês se colocaram na situação de vocês se classificarem em algum ponto desse aqui? Sim, alguém respondeu sim, não. Então, assim, se você se classificou entre essa pessoa, por exemplo, não, eu sou um cara respeitoso, então eu vou me considerar como uma pessoa respeitosa. Legal, ponto positivo para você. Significa que você está seguindo os valores. Agora a pergunta que eu ia fazer, que agora eu vou fazer de novo. Vocês acham que o nome de vocês foi pensado por qualquer um colega de vocês daqui? Alguém pensou assim, nossa, será que alguém me lembrou? Vocês pararam para pensar isso? Quando a gente está numa empresa e a gente sempre está em desenvolvimento, né, que na Jorsa é muito forte isso, essa palavra desenvolvimento, a Jorsa instiga a você a melhorar sempre, a se desenvolver, a não ficar parado. Só que o que acontece? A gente está focado em cima dos valores. Então, cada pessoa daqui está sendo avaliada em cima dos valores empresariais. Quando você está dentro de uma organização, quando a empresa tem definidos os valores, isso é avaliado cada colaborador. Então, nós, como profissionais, nós temos que nos atentar. No caso aqui na Jorsa, principalmente dentro dos nossos valores, mas também em outras características que são favoráveis para a perpetuação de vocês aqui dentro da empresa. Perfeito? Então, quem falou assim, nossa, eu acho que ninguém me selecionou nessa linha de raciocínio. Então, acende uma luzinha amarela, porque é o da gente se corrigir. Perfeito? E aí eu queria pedir para vocês um favor, para a gente conseguir sintetizar tudo que foi falado até o momento. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, é um momento de reflexão, por favor. Fechem os olhos, silêncio. Eu vou ler uma história para vocês sobre o assunto que a gente acabou de falar aqui sobre legado. Era um dia de muito calor. O sol do meio-dia parecia castigar tudo ao longo de uma estrada pouco conhecida. O jovem caminhava por horas naquele caminho. O cansaço aumentava a cada passo. Sua garganta estava seca e a única coisa que ele desejava era encontrar um pouco de sombra para descansar. Olhava para um lado, olhava para o outro lado, mas não via uma única árvore. Apenas o sol forte e a estrada que parecia não ter fim. Mesmo cansado, continuou caminhando. Depois de muitos quilômetros, quando já começava a acreditar que não encontraria abrigo algum, avistou ao longe uma enorme árvore. Era uma árvore impressionante. Seu tronco era grosso, seus galhos se espalhavam em todas as direções e a sua copa oferecia uma sombra ampla e acolhedora. Sem pensar duas vezes, o jovem apressou seu passo. E ao chegar, percebeu que já ali havia um senhor de cabelos completamente brancos que descansava tranquilamente à sombra daquela árvore. Então sentou-se para descansar também. Depois de recuperar seu fôlego, o jovem, admirando com a grandiosidade da árvore, perguntou: Senhor, foi o senhor que plantou essa árvore? O velho sorriu calmamente e respondeu: Não, meu rapaz. Quando eu nasci, ela já estava aqui. O jovem olhou novamente para aquela árvore gigantesca e, intrigado, perguntou: Então o senhor nunca conheceu quem a plantou? O velho balançou a cabeça dizendo: Nunca, não sei quem foi. Mas sempre que descanso debaixo dessa sombra, agradeço em pensamento a pessoa que um dia decidiu plantar uma árvore, mesmo sabendo que nunca conheceria quem seria beneficiado por ela. O jovem ficou em silêncio por alguns instantes. Depois fez outra pergunta: E o senhor, já plantou alguma árvore?
O velho sorriu outra vez e respondeu: plantei muitas. Mas o jovem perguntou novamente: mas onde estão? Caminhei por quilômetros e não vi nenhuma. O velho deu uma pequena risada e respondeu: porque elas ainda estão crescendo. Algumas talvez só deem sombra daqui a muitos anos. Outras darão frutos quando já não estiver aqui. O jovem ficou pensativo. O velho então continuou: quando eu era jovem, também queria ver resultados imediatos. Queria plantar hoje e descansar amanhã. Queria ser reconhecido rapidamente. Mas a vida não é assim. Veja essa árvore. Quem a plantou provavelmente nunca imaginou que, muitos anos depois, dois desconhecidos estariam aqui, conversando à sua sombra. Talvez essa pessoa nunca tenha recebido um obrigado. Talvez ninguém sequer tenha lembrado do nome dela. Mas isso não impediu que a sua atitude continuasse fazendo bem. Continuando com os olhos fechados, para finalizar, qual que é a observação que eu queria deixar para vocês? É que, ao ensinar um novo colaborador, um novo funcionário que adentra a nossa empresa, quando compartilhamos a nossa experiência, quando corrigimos alguém, mas com respeito, quando temos paciência com quem está aprendendo, quando ajudamos uma pessoa a superar uma dificuldade, pode abrir os olhos. Estamos plantando uma árvore. Na história, a árvore, a gente sempre fala de raízes, né? Fortalecendo as nossas raízes. Mas a gente tem que entender também que, ao fortalecer as nossas raízes, as nossas árvores estão crescendo. E aí a pergunta: qual que é o legado que você está fazendo no seu dia a dia? Qual que é o legado? Fortalecer as nossas raízes, mas quando a raiz está fortalecida, a árvore tem que sair do chão. Ela tem que levantar. Ela tem que acolher alguém embaixo da sombra. E aí eu queria pedir para vocês um compromisso. Posso contar com vocês? Sim ou não? Sim. Mais forte, sim ou não? Sim. Sim, tá? Compromisso são 4 passos que eu peço para vocês não deixar de cumprir esses 4 passos, o nosso compromisso aqui. Primeiro deles, hoje, gostaria que vocês olhassem para os colegas ao redor de vocês e dessem uma boa tarde. Beleza. Parece uma coisa simples. Mas boa tarde às vezes faz a diferença. Tem gente que nem fala bom dia. Bem colocado, às vezes acontece. Então, pessoal, não é à toa que eu coloquei esse compromisso com vocês. Não deixem de simplesmente dar um bom dia ou boa tarde. Nem que seja de forma coletiva, né? Às vezes eu passo no comercial e falo assim: bom dia, pessoal, isso para todo mundo, né? Não individualmente, mas de forma coletiva e alto para todo mundo ouvir. Porque às vezes a pessoa está precisando desse bom dia. Então isso é cuidar do próximo. E é simples de fazer, e a gente deixa às vezes de fazer. Então tem uma pequena história, vou resumir só para vocês entenderem, de uma situação, né, de uma empresa. É uma história fictícia, lógico, mas que um executivo entrava na empresa toda vez e dava bom dia para o porteiro. O porteiro estava ali na portaria, então ele abria o vidro e falava assim: bom dia, né? E na hora que ele ia embora, boa tarde. E um dia esse executivo foi trabalhar
Baixou o vidro, bom dia. O porteiro respondeu, bom dia. E aí o dia passou, durante o dia, as pessoas foram embora, algumas outras pessoas nem paravam na portaria, não falavam com o porteiro. E chegou um momento da tarde que o guarda sentiu falta do boa tarde daquele executivo. E ele ficou encafifado, peraí. Ele nunca deixou de passar aqui e dar uma boa tarde para mim antes de ir embora. O que será que aconteceu? E aí ele foi procurar informação, né, até encontrar, e ele encontrou o executivo desmaiado. O boa tarde fez a diferença? Fez a diferença. Então parece uma coisa tão simples, né? Então a gente tem que se atentar a coisas pequenas também. Então, esse compromisso vocês conseguiram fazer hoje, mas não é só hoje. Amanhã é o hoje também. Cada dia é um hoje. Então isso não deve se perder. Segundo passo. Na próxima semana, gostaria que vocês cumprissem com essa etapa. Ofereça ajuda a um colega. A gente já tem, né, por dinâmica própria, acolher as pessoas novas que chegam, né? Tem muitos colaboradores novos que entraram esse mês. A Josta tem essa cultura de dar oportunidade para as pessoas e a gente desenvolver as pessoas do zero aqui, desenvolver do zero, ensinar o básico para a pessoa se engrenar ali na nossa atividade de cartonagem. Mas eu gostaria que todos tivessem esse empenho para oferecer ajuda quando as pessoas precisam. Posso contar com vocês? Legal. E aí, até o final do mês de agosto, eu gostaria que vocês chegassem para alguém, ou para várias pessoas, que seria ótimo, fazer um elogio sincero. Posso contar com vocês? Às vezes a gente só dá informação negativa, né? Nunca a gente chega para a pessoa e fala assim, você tomou uma ação perfeita, é assim mesmo, né? A gente fala bastante de terças-feiras no nosso treinamento aqui de liderança, do feedback. Então, é importante que vocês também falar com o colaborador do lado, elogiar ele o trabalho. Perfeito? Posso contar com vocês? E aí o quarto passo é sempre facilite a vida do outro. Às vezes, muita gente pensa assim, pessoal, muitas vezes as pessoas pensam, eu sou pago para fazer tal coisa e não tenho a responsabilidade de me atrever a mexer com tal coisa, porque eu não sou pago para isso. Pessoal, a nossa empresa trata vocês como colaboradores e não funcionários. Todos nós estamos aqui para colaborar um com o outro. Então, facilitar a vida do outro é facilitar a vida da empresa onde vocês trabalham. E isso vai trazer o quê? Legado. Se um dia vocês sumirem, vocês serão lembrados. Não pelas coisas materiais que vocês construíram, mas as coisas que vocês colocaram no coração de cada pessoa. Perfeito? Então há pessoas que só procuram a sombra e outras plantam árvores. Decida todos os dias qual delas você quer ser. Obrigado, pessoal.